Olá, bem-vindos ao Biocast, o podcast onde exploramos como a ciência transforma o mundo ao nosso redor. E no episódio de hoje, eu, Júlia, Camila e Lívia vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é o uso da radiação na seleção de sementes, que é um avanço científico enorme que tem ajudado a agricultura a ser mais eficiente e sustentável. Você quer saber como isso funciona? Então vamos começar. Acredito eu que a maioria de vocês já ouviu falar sobre a radiação. Provavelmente a radiação relacionada à medicina ou à energia, que são as mais conhecidas. Mas você sabia que ela também está relacionada à agricultura? Pois é. É um processo que a gente chama de mutagênese induzida, que é quando a semente ela é exposta a baixas doses de radiação, como raios gamas e raios-x. E por quê? O que acontece quando ela é exposta a essas doses de radiação? Bom, ela é modificada de forma controlada, o que gera mutações nas suas plantas. E essas plantas elas acabam sendo mais resistentes a pragas, a mudanças climáticas e acabam sendo plantas mais produtivas também, sabe? É como se a gente pegasse e desse um empurrãozinho na evolução natural. Essa técnica já é utilizada há décadas e já produziu mais de 3.000 variedades de plantas agrícolas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa alimentação, como é o caso do arroz, do trigo e tem até algumas frutas. Isso parece muito ficção científica, né? Mas é só ciência real aplicada, não é mesmo, minha amiga Lívia? Isso mesmo, como a minha amiga Júlia falou, essa técnica é usada há décadas e já produziu mais de 3.000 variedades de plantas agrícolas. Mas, como tudo isso acontece na prática? Primeiro, os cientistas expõem a semente a uma quantidade controlada de radiação. Isso pode ser feito em laboratórios especializados, usando equipamentos seguros e precisos. Depois, essas sementes são plantadas e cultivadas em ambientes controlados para observar quais características mudaram. Por exemplo, uma mutação pode resultar em plantas que crescem melhor com menos água ou que são mais resistentes a doenças. É bom lembrar, Lívia, que temos uma visão negativa da radiação, mas isso não acontece na radiação em sementes. Isso mesmo, e quando uma característica útil é identificada, essas plantas são cultivadas e multiplicadas, levando essas novas qualidades para o campo. E o mais interessante, as plantas resultantes desse processo não são transgênicas, porque as mudanças acontecem de maneira semelhante à evolução natural, mas em um ritmo acelerado. Porém, como já sabemos, nem todo processo de pesquisa são flores. Então eu vou chamar minha amiga Camila para explicar um pouco dos desafios que é a radiação na semente. Exatamente, Lívia. Como toda tecnologia, o uso da radiação nessa seleção de sementes tem seus desafios. Algumas pessoas ainda confundem esse processo com os organismos geneticamente modificados, os famosos transgênicos, como a gente conhece, o que gera receios. Porém, especialistas garantem que a técnica é segura e regulamentada por órgãos internacionais, como a Agência Internacional de Energia Atômica e a FAO. Além disso, essa técnica tem contribuído para a segurança alimentar em regiões vulneráveis. Para aprofundar um pouco mais nesse assunto, vamos falar sobre alguns casos reais que mostram o impacto dessa técnica. Um dos mais conhecidos vem da Ásia, onde cientistas usaram a mutagênese induzida para criar uma variedade de arroz resistente a inundações. Em países como Bangladesh e Índia, onde chuvas intensas podem devastar plantações, essa inovação tem sido um verdadeiro divisor de águas para milhões de agricultores. E não é só o arroz não. Na África, a radiação foi usada para desenvolver variedades de trigo que resistem ao calor extremo, ajudando a combater os efeitos das mudanças climáticas. Já na América Latina, temos o caso do feijão carioca, muito popular no Brasil, que criou resistência para uma doença chamada antracnose, que pode destruir plantações inteiras. Esses exemplos que eu falei para vocês mostram que a técnica não é apenas uma curiosidade científica, mas uma ferramenta prática para garantir a segurança alimentar em todo o mundo. Outro ponto importante desse assunto é destacar o impacto econômico. O desenvolvimento de sementes mais resistentes e produtivas pode reduzir drasticamente os custos para os agricultores. Menos dinheiro gasto em pesticidas, fertilizantes e recuperação de áreas perdidas significa mais lucro no bolso do produtor. Além disso, há benefícios ambientais. Plantas que necessitam de menos água ou resistentes à praga naturalmente ajudam a preservar recursos naturais e reduzir o uso de produtos químicos, que podem contaminar o solo e a água. É um equilíbrio que beneficia tanto o meio ambiente quanto as pessoas.
Apesar dos avanços, ainda existem muitos desafios. Por exemplo, o processo de seleção das mutações é um trabalho que pode ser lento e trabalhoso, exigindo muita paciência e dedicação dos cientistas. Além disso, há um desafio maior que é tornar essa tecnologia mais acessível para pequenos agricultores, especialmente em países em desenvolvimento. É claro, a questão de comunicação. Muitas vezes tecnologias como essas enfrentam resistência porque o público geral não entende completamente como essas tecnologias funcionam. E por isso é tão importante programas como esse podcast para ajudar a entender melhor o tema. Agora eu vou trazer algumas curiosidades sobre a mutagênese induzida. Você sabia que o uso da radiação na seleção de sementes começou nos anos de 1920? Naquela época, cientistas usaram raio-x para estudar mutações em plantas. E o primeiro grande sucesso veio em 1936, com a criação de uma variedade de cevada que acabou sendo usada para produzir cerveja. Sim, até a sua cerveja pode ter um toque de ciência. E aqui vai outra curiosidade: muitas dessas sementes melhoradas são chamadas de sementes mutantes. Mas não se preocupe, elas não vão se transformar em plantas monstruosas de filme de ficção científica. Na verdade, as mutações criadas pela radiação são semelhantes às que acontecem naturalmente na natureza, só que de forma acelerada. E se você ficou curioso para aprender mais sobre a ciência que está mudando o futuro da agricultura, eu recomendo você procurar materiais da FAO, que é a Agência Internacional da Energia Atômica. É fascinante ver como a ciência está mudando e buscando novas maneiras de melhorar a nossa vida. É isso por hoje, pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui e não se esqueçam de seguir o podcast para não perder os novos episódios, hein? Até a próxima e continue explorando o mundo incrível da ciência.